ler a santa e bendita palavra do Senhor e poder nela nos deleitar, poder na palavra do Senhor ser alimentados. Semana passada, qual foi o personagem bíblico que nós aprendemos aqui domingo? Enoque. Qual era a característica de Enoque? Andava com Deus. E o fato dele andar com Deus é porque ele era um homem que tinha fé. Fé em quem? No Senhor. Tudo nós precisamos ter esse entendimento. Tem pessoas que vão participar de jogos de azar e dizem que vão fazer uma fezinha. Não é essa a fé. A fé bíblica é a fé que nos leva a reconhecer o nosso pecado, reconhecer a grandeza de Deus. E Enoque era um homem com fé e por isso ele andou com Deus, por isso ele estava de acordo com a palavra de Deus e ele tinha comunhão com Deus e por isso ele agradava a Deus. Que possamos assim viver também. A minha proposta hoje, nesta série de mensagens que estamos aprendendo sobre relacionamentos autênticos num mundo artificial, onde tudo parece soar como artificial, tudo bem raso, nada muito profundo, amizades superficiais, fidelidade superficial para o mundo, né? E o relacionamento autêntico nós só encontramos em Deus e no povo de Deus, na igreja do Senhor. E nós veremos hoje o exemplo de duas pessoas, talvez nós poderíamos dizer um relacionamento autêntico com Deus, outro relacionamento superficial. Um teve um destino da sua vida, outro enfrentou outro destino. Você sabia que todos nós que aqui estamos, aliás, eu poderia fazer uma dinâmica com você, pedir para você respirar bem fundo, né? A Bíblia nos diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Acabamos de respirar. Louve ao Senhor. O salmista ele também diz, assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus, né? Então hoje nós veremos um contraste entre duas pessoas, uma um relacionamento autêntico com Deus, outra um relacionamento superficial. E como eu tentei falar antes da dinâmica da respiração, você sabia que você é um ser eterno? Deus nos capacitou o ser humano para que sejamos eternos. A diferença é aonde passaremos a eternidade. Com quem passaremos a eternidade? E a Bíblia nos fala que nós só podemos decidir sobre a nossa eternidade enquanto houver fôlego de vida. Enquanto há fôlego de vida, estamos respirando, ainda temos a possibilidade de escolha. Portanto, esta noite para nós é também uma noite de escolha, de decisão, e a decisão que terá um peso eterno na nossa vida. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 16, a partir do verso número 19. Diz assim: Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo homem, mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele,
e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Bem, vamos continuar a leitura. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado? E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Versículo 27. E disse ele: rogo-te. Uma pessoa que roga é diferente de uma pessoa que pede. Eu posso pedir uma coisa para você, mas quando rogo, eu estou suplicando. E esse homem, a palavra diz: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Versículo 30. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Leitura um tanto quanto forte, né? Porém, penso necessária para nosso entendimento. Nós vimos aqui, nessa primeira parte da mensagem, 2 pessoas distintas, sendo que uma delas rica, e a Bíblia não poupa adjetivos para falar como esse homem rico vivia. Diz ali no versículo 19: havia um homem rico que vestia-se de púrpura. Eram roupas caríssimas que eram usadas pela nobreza por pessoas que tinham muito recurso financeiro. Púrpura e linho finíssimo. E vivia quantos dias? Alguns dias. Todos os dias, regalada e esplendidamente. Um homem que tinha uma vida de desfrute, de deleites, de tudo aquilo que o dinheiro pode oferecer. Tudo que o dinheiro pode comprar neste mundo, este homem tinha, e não apenas um dia, mas todos os dias ele vivia desfrutando de tudo aquilo que o dinheiro poderia lhe oferecer. Fazendo o contraste com esta realidade, vemos um homem, um mendigo, chamado Lázaro.
Talvez na sua Bíblia o título diga Parábola do Rico e o Lázaro. Porém, algumas traduções trazem assim, essa passagem não é uma parábola. A parábola nunca traz o nome dos personagens, como por exemplo, o filho pródigo, o filho mais velho, então não fala o nome, é uma parábola. Mas aqui fala de um rico, não fala o nome, mas fala de Lázaro. Então, aqui nós estamos vendo uma passagem de algo que de fato aconteceu e Jesus, querendo ensinar o povo à época, querendo ensinar a Pibo nessa noite, ele deixa registrada essa passagem. Um homem então rico que vivia de uma forma a desfrutar de tudo aquilo que o dinheiro poderia lhe dar, e vemos agora um mendigo, e aqui o texto também fala sobre ele, cheio de chagas, que vivia à porta daquele. E ele vivia na porta do homem rico para quê? Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas, as suas feridas. Então um homem enfermo, pobre ou mendigo, diferente do pobre que não tem muitas coisas, o mendigo, ele luta para sobreviver mais um dia. O que é que eu consigo ter hoje para sobreviver? 2 homens, 2 realidades diferentes, dois estilos de vida diferentes, mas houve um momento em que eles foram igualados, eles tiveram a mesma experiência, e qual seja essa experiência, ambos experimentaram a morte, ambos morreram. Você já viu, talvez até em TV, ou mesmo já participou de algum velório de uma pessoa muito rica? Como a cerimônia acontece, como tudo tem uma pompa. Então tenta imaginar esse homem rico tendo um velório cheio de pompa, muitos da sociedade vindo, tecendo elogios. Olha esse homem bom. E talvez alguém no momento do velório poderia ter dito: descansou, esse agora descansou. Será, amada igreja, irmãos, amigos, senhoras, senhores, será que hoje, com o entendimento que temos da palavra do Senhor, nós poderíamos dizer para todas as pessoas: essa pessoa descansou, esse era um homem bom, certamente tem um lugar para ele no céu, porque ele era um homem bom? Porque geralmente uma pessoa, quando morre, muitos elogios são tecidos sobre a pessoa. Talvez sejam todos autênticos, mas talvez exista algum palavra de lisonja, só palavras superficiais, porque o momento exige que se fale de tal forma. Esse homem rico morreu. E o mendigo, também morreu. Então note a diferença entre um e outro. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Percebe a diferença nesse momento? Um homem rico que tinha tudo o que o dinheiro pode dar, mas não tinha Deus, portanto, não tinha nada. Um mendigo que não tinha nada, aliás, tinha feridas, tinha fome, tinha uns cães que vinham para lamber as suas feridas, que o texto faz questão de recitar, de citar esse fato. Então esse homem não tinha nada, mas tinha Deus, portanto tinha tudo.
a diferença entre um e outro. O homem rico talvez pensou ou nunca pensou de que fosse morrer. Meus amigos, nós que aqui vivemos, precisamos ter em mente de que nós não estamos aqui eternos, não somos aqui eternos. Há uma canção antiga que diz assim: ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz nesse mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Diga: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém, irmãos? Esse homem rico, ele não contava com a morte. Ele não esperava que a morte fosse bater à sua porta. Mas um dia ela chega. Hoje ficamos um pouco tristes, né? Um pouco mais tristes ao saber de uma pessoa de vida pública na nossa cidade vizinha, Joaçaba, que partiu dessa vida. E nós fizemos
uma dinâmica inicialmente, onde nós aspiramos, enchemos os pulmões de ar, depois exalamos e lembramos que a palavra diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Enquanto estamos vivos, enquanto respiramos, temos a oportunidade de escolha. E podemos e devemos fazer a nossa escolha. O homem rico, ele fez a sua escolha. Eu quero desfrutar de tudo aquilo que o dinheiro pode me dar, dos prazeres desta vida, da superficialidade desta vida, dos projetos dessa vida, dos sonhos dessa vida. E essa vida, meu irmão, meu amigo, ela é muito rápida, é muito passageira. 80, 90, 100 anos, uns vivem uma vida um pouco mais longa, 110, vimos pessoas com 120 anos, mas o que é isso diante da eternidade? Tire 120 anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Agora tire 120 anos de uma pessoa que viveu e não fez a sua escolha. Ela não tem mais nada para escolher, porque a nossa escolha se dá enquanto há fôlego de vida, enquanto estamos vivos. Deus está nos dando a oportunidade de fazer a nossa escolha. O homem rico, durante toda a sua vida, teve possibilidade de parar para respirar. Nós, na nossa correria do dia a dia, ainda hoje conversava na minha casa, esposa e filhos ali conversando sobre os compromissos que muitas vezes tentam sufocar a nossa agenda e não temos às vezes tempo para tantas coisas, mas o homem rico, ele tinha pessoas para lhe dar assistência, tinham pessoas que poderiam cuidar da sua casa, cuidar das suas roupas, cuidar da sua comida, cuidar das suas empresas, cuidar dos seus negócios. Ele não tinha nenhuma preocupação, mas ele ocupou-se em desfrutar e viver uma vida nababesca, viver uma vida vivendo esplendidamente nos prazeres que esse mundo oferece. Viveu até morrer, literalmente. E a Bíblia nos fala sobre o destino de um e o destino de outro. Vamos reler o versículo 22 até o verso 26. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão. Clamava agora, olha só, o homem rico agora estava clamando. Teve um momento que ele começa a suplicar: tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Lázaro foi levado pelos anjos, diz a palavra, e o rico foi sepultado. Irmãos, nós precisamos entender o ser humano, eu ia dizer o cristão, mas não somente o cristão, o ser humano geral é formado de espírito, alma e corpo. A isso, na teologia, é chamado de tricotomia, ou seja, a essência da pessoa, ela é formada de espírito, alma e corpo. E eu falava com alguém há poucos dias que eu gosto de uma canção que diz: consagramos todo o nosso ser a Ti, coroando. Se os irmãos da internet aí não ouviram, que
Deus complete a mensagem. Então, a posição de um homem na terra não é a mesma diante de Deus. A segunda lição: a morte vem para todos. Isso iguala a todos, ricos e pobres, idosos e crianças. Todos são igualados na morte. Não há pessoa nessa vida que não possa dizer que experimentará, embora poderão haver pessoas no dia do arrebatamento que não passarão pela morte, mas serão transformados, como acredito que a igreja aprendeu no PGM, porque foi proposto essa mensagem. Terceiro, o salvo e o perdido fecham os olhos aqui e abrem os olhos para a eternidade. Tanto o rico fechou os olhos na terra e quando ele viu estava em grande tormento, abriu os olhos já naquele exato momento. Não é, vamos esperar o dia do juízo, mas morreu aqui na terra, já tem um destino para essa pessoa. E o Lázaro também, ele fecha os olhos na terra e ele abre os olhos, está sendo consolado e confortado. Então, tanto o salvo quanto o perdido fecham os olhos aqui e abrem os olhos na eternidade. Por último, nesse ponto da mensagem, os ímpios descobrirão esta realidade tarde demais. Os mortos não voltam para contar nada aos vivos. Essa palavra precisa ficar muito clara para nós, porque eu sei, imagino que, se não todos, grande parte dos irmãos sabem, que existem grupos que ensinam que podem haver reencarnações ou reencarnação, coisas semelhantes a essa, ou invocação de alguém que morreu para vir trazer alguma mensagem. Porém, nas Escrituras nós temos muito claro de que isso não é bíblico e isso não procede de Deus. Qualquer invocação e qualquer mensagem que venha de uma sessão que invoque alguém que já morreu, a mensagem que está sendo dita não é daquele que já morreu e não é de Deus, é maligna. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O homem rico morreu e ele descobriu, só que descobriu tarde demais. Ele disse: pai Abraão, manda que alguém vá falar com os meus irmãos para que eles não venham a esse lugar de tormento. E ele disse: ninguém que está aqui pode ir para lá, nem de lá passar para cá. Há um abismo que separa. E aí Abraão diz ao homem que era rico, diz a ele: os teus irmãos, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm as Escrituras. Ouçam a mensagem, ouçam a palavra, ouçam as Escrituras. E o homem rico, acostumado a falar e todo mundo lhe obedecer, ele quis persuadir, mesmo estando no inferno. Ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos ressuscitar, eles ouvirão. Você sabia que Deus ressuscitou algumas pessoas enquanto ele esteve nesse ministério aqui na terra? Uma delas é Lázaro, não esse Lázaro dessa passagem bíblica, outro personagem bíblico com o mesmo nome, chamado Lázaro. Após 4 dias, o Senhor chama de volta à vida Lázaro e ele vive. E as pessoas que conheciam Lázaro e que viram ele morto e ressuscitou, eles creram em Jesus? Não. Sabe o que eles quiseram fazer? Matar Lázaro de novo. É verdade. Não, se esse homem continuar vivo, ele vai testemunhar, vamos calar de vez esse cara. É isso. Mas agora, este Lázaro morreu, e o homem rico disse: se alguém entre os mortos ressuscitar, eles ouvirão. Não ouvem. Não ouvem. Quem quiser ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhoras e senhores, o cenário mundial está sendo sacudido. Os senhores estão acompanhando o que está acontecendo no Oriente Médio. O Irã mandando drones kamikazes e mandando mísseis em direção a Israel. Anteriormente a isso, Israel foi atacado pelo grupo do Hamas. Hamas, na Bíblia, tinha um personagem que perseguia Israel, um nome pouco parecido, Amã. Amã quis exterminar o povo de Deus. E sabe de onde era Amã? Da Pérsia. Sabe qual é a Pérsia? Irã. De lá. Sim, um ódio antissemita contra o povo de Deus, não é? E isso poderá ocasionar um conflito a nível mundial, porque poderosos desse mundo, homens ricos como esse personagem rico, que vivem como se nunca fossem morrer, estão arquitetando planos malignos para a humanidade. Para tais homens talvez haja algum lucro, haja alguma razão de ser, né? Poder. Então o mundo está está sendo sacudido dessa forma, e nós não sabemos o que será do amanhã, mas nós sabemos que o Senhor tem planos de paz para nós, planos de salvação para nós. Ele disse, eu tenho Jeremias capítulo 29, versículo 11, 12, 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vocês vão me invocar e vão me encontrar. E eu tenho, os planos que tenho para vós são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Busque o Senhor enquanto se pode achar, diz o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Bem, então aqui nós vimos algumas lições que aprendemos, e por fim, veremos, eu só vou citar, quem está anotando versículos bíblicos, eu vou citar vários textos bíblicos agora. Por exemplo, Isaías 57, 21, falando sobre o inferno, dizendo que no inferno não há paz. Isaías 57, 21, no inferno não há paz. Daniel capítulo 12, versículo 2, diz que o inferno é lugar de vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Agora, Marcos capítulo 9, versículo 48, diz que o inferno é o lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Mateus capítulo 13, versículo 42, diz que o inferno é lugar de choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 22, versículo 13, diz que é lugar de trevas exteriores, choro e ranger de dentes. Lucas capítulo 16, versículos 23 e 24, diz que o inferno é lugar de tormentos e chamas. Apocalipse capítulo 14, versículo 11, é o lugar onde a fumaça segue pelos séculos dos séculos. A boa notícia no meio de tudo isso é que o inferno não foi feito para você. O inferno não foi feito para o homem, para o ser humano. Mateus capítulo 25, versículo 41, diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus seguidores. E engana-se quem pensa que no inferno o diabo estará mandando, não, porque ele lá também será atormentado pelos séculos dos séculos. Bem, se eu lhes falei algumas características do inferno, passo agora a falar-lhes algumas características do céu, que a palavra do Senhor nos diz. Se você está anotando, João capítulo 14, versículo 2, diz que no céu há muitos quartos, muitas moradas. Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, diz que Deus estará com os salvos e enxugará todas as nossas lágrimas no céu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, diz que no céu há uma casa que é construída por Deus, para nós, para os salvos.
Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12 diz que no céu nós receberemos galardão ou recompensa. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz que no céu nós comeremos da árvore da vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 23 diz que a glória de Deus ilumina o céu, de sorte que não haverá necessidade nem do sol e nem da lua, porque a glória do Senhor cobrirá toda a extensão, todo o céu. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 1 diz que no céu há um rio de águas claras, límpidas como o cristal. Então, senhoras e senhores, assim como o céu é real, o inferno também o é. E Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. E preste atenção, essa frase já lhes falei em outra oportunidade. Alguém pode pensar, é cruel falar sobre o inferno numa mensagem, num culto de domingo. E eu posso dizer aos senhores, cruel não é falar sobre o inferno, cruel é ir para lá. Portanto, a mensagem que lhes trago, juntamente com as boas novas, de que o inferno não foi preparado para você. E que para ir ao céu, para estar junto com Deus, o caminho chama-se Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para o Pai, o caminho para o céu é Jesus Cristo. Somente nele. Senhoras e senhores, o caminho para o céu passa por um caminho que a Bíblia chama de apertado, estreito. Sabe por quê? Sabe por que o caminho é estreito? Porque só passa nas medidas do Senhor. Orgulhoso, o orgulho não passa. Soberba não passa. Religiosidade não passa. Coração duro não passa. A fofoca não passa. A intriga não passa. Infidelidade não passa. Então, o caminho é estreito. Porém, a Bíblia também nos fala de que o caminho que leva para a condenação, para o inferno, é largo e espaçoso. Pode entrar adúltero, viciados, quem faz a fofoca, quem cria intrigas, pode. O inferno não se sacia. Mas nós fomos criados para a salvação. Daqui a 2 domingos, com a graça de Deus, se o Senhor assim permitir, estaremos celebrando o batismo nas águas, irmãos. E esse batismo é para celebrar a salvação que é em Cristo Jesus. Aqueles que reconhecem através desta mensagem que lhes falei nessa noite, sobre o rico e o Lázaro, um homem que tinha tudo, mas não tinha Deus, portanto não tinha nada. Um homem que não tinha nada nessa vida, mas que tinha Deus, portanto ele tinha tudo. Não foi a pobreza que salvou a Lázaro, e nem foi a riqueza que condenou ao homem rico. O problema da riqueza para o homem rico é porque a riqueza tinha tomado conta do coração daquele homem. O homem, se não se cuidar, e aqui me incluo eu e todos nós que aqui estamos, podemos ser dominados pelo dinheiro. Cuidado, senhoras e senhores, porque esta é uma área em que Satanás tenta seduzir as pessoas através do dinheiro, que só serve para esta vida e não para a eternidade. Pessoas se afastam da comunhão com Deus por causa do dinheiro. Mamon, dizendo como pessoas devem fazer, devem agir. Cuidado, meus irmãos. Mas quero encerrar nesse momento lhes fortalecendo a ideia das boas novas. Em Jesus temos salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você precisa para a salvação? Creia em Jesus Cristo e terás a vida eterna. Reconheça que você sem Jesus está perdido, você é um pecador.
Tua palavra, Deus, é tão clara quando nos ensina o destino eterno que aguarda a todos. Ó Pai bendito, enquanto temos o fôlego de vida que o Senhor nos concede, dá-nos, ó Deus, força para que possamos fazer a escolha de Te seguir, de Te servir, de entregar a vida ao Senhor. Talvez aqui essa noite há pessoas que ouviram a mensagem e agora, através dessa mensagem cantada, dizendo: o Senhor vem para salvar, vem para nos salvar, para me salvar. E há pessoas dizendo: eu quero essa salvação. Ó Deus, toma conta dessas vidas, que Teu Espírito Santo esteja operando o milagre do novo nascimento, transformando a mente, o coração que antes era um coração de pedra, petrificado para ouvir a Tua palavra, mas agora um coração sensível que ouve a Tua palavra e diz: eu estou entendendo, o Senhor está falando comigo. Opera, Deus, o milagre do novo nascimento, transformando mentes, corações, porque só o Senhor é que pode converter vidas, transformar vidas, libertar vidas, libertar do engano, do pecado, oferecendo-nos perdão, justificação e nova vida no Senhor. Te peço, ó Deus, nessa hora, que todos sejam tocados por Ti, que aqueles irmãos que estão tomando essa decisão, aqueles que já tomaram a decisão de entregar a vida ao Senhor e que, querendo Deus, serão batizados, que seja uma decisão autêntica e não artificial. Sabemos que logo o Senhor virá para buscar o seu povo, a sua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a tomarmos a nossa decisão, fazer a nossa escolha, enquanto há fôlego de vida. Assim como clamamos pela misericórdia do Senhor, pelos familiares que tiveram um ente querido que partiu, que sejam consolados, ó Deus. E o destino de cada um, o Senhor o sabe. Nós não sabemos, o Senhor o sabe. Por isso oramos, ó Deus, pelo consolo do Senhor nas famílias, pela graça do Senhor nesses que aqui estão, que há o fôlego de vida, que possamos fazer a nossa escolha. Hoje nós vimos duas pessoas e dois destinos totalmente diferentes, opostos. Ajuda-nos, ó Deus, porque queremos e precisamos do Seu perdão, da Sua salvação. Queremos a eternidade com o Senhor. E eu oro, ó Deus, pedindo da Tua bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, e a comunhão do Teu Espírito Santo, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo. Que todos tenham uma semana cheia de alegria, de bênção, de paz, da Tua provisão. Que a Tua boa mão permaneça sobre todos, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.